Stephanie, seja bem-vinda, se apresenta, né? Conta um pouquinho sobre você, e aí o palco é seu aqui da live. Muito obrigada, Marco. Muito prazer, pessoal. Eu sou a Stephanie. Como o Marco, né, já falou, eu vou trazer umas coisas bem interessantes de gamificação que a gente pode usar, né, no ambiente corporativo e que o RH pode aproveitar bastante. Eu vou compartilhar com vocês um material. E esses dados que o Marco falou, realmente, né, a gente está falando de uma nova cultura, a gente está falando de pessoas que estão no mercado de trabalho e como que a gamificação pode acabar sendo um fator motivacional para elas também. Então, vamos, né, ver aqui o nosso material. Eu acredito que está aparecendo aqui na tela. Bom, a gente vai falar sobre gamificação aplicada na RH. Eu acho que é um papo até que recente, mas que muitas empresas estão começando a aderir. Só que para todo mundo ficar na mesma página, né, existem muitas dúvidas sobre o que é gamificação. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que gamificação é uma metodologia que trabalha motivação humana. Ela utiliza elementos que são geralmente presentes em jogos e que motivam jogadores em jogos, só que para pessoas alcançarem objetivos no mundo real. Então, a gente tem uma certa diferença aí do objetivo da gamificação e do jogo. O jogo, ele basicamente fala sobre a imersão, a diversão do usuário. Esse é o objetivo dele, fazer com que uma pessoa se divirta. Já a gamificação, ela tem o meio da diversão. A gente usa o entretenimento como meio, a fim de que ela realmente alcance metas na vida, né? Que a gente tenha engajamento, consiga algum resultado. E aí a gente começa a falar de por que a gamificação acaba funcionando, né? A gente vai chegar na parte do RH, mas olha só como a gente vai chegar lá. Quando a gente fala, né, de por que a gamificação funciona, a gente tem que partir do princípio de que o ser humano, ele gosta muito de experiências lúdicas, né? Tanto que um dos jogos mais antigos encontrados na história da humanidade é o Senet, e ele é datado de mais ou menos 7.000 a.C., no Egito. Então, assim, há muitos milênios a gente já está acostumado, né, com experiências lúdicas. E aí, passando, né, com o desenvolvimento da tecnologia e tudo mais, a gente começou a ter um crescimento do mercado de jogos e mais pessoas começaram a jogar videogame. Aqui a gente está falando, né, ainda de um perfil de pessoas que jogam. E aí a tecnologia, no decorrer das décadas, ela começou a fazer com que os jogos saíssem das plataformas e fossem só para pessoas que gostam de jogar videogame e viesse para os smartphones, onde mais pessoas acabam tendo acesso a jogos que são casuais, né, que são aqueles para jogar no metrô, não mais no metrô, né, mas que são para a gente ficar mais assim, sem uma real preocupação de jogo, agora eu preciso jogar. Isso acabou fazendo uma mudança de cultura. Então, a gente tem pessoas que vieram aí desse boom dos jogos dos anos 80, 90, e que hoje em dia elas estão no mercado de trabalho. Tem alguns dados bem interessantes da pesquisa Game Brasil, que fala, por exemplo, que jogo é coisa de menino. Na verdade, não, gente. 53% do público de jogadores no Brasil é feminino. Muito mais, né? Porque a gente tem essa parte dos jogos casuais, em smartphones e tudo mais. E a gente também sai dessa ideia, né, como o Marco falou, de que jogo é coisa de criança. Pelo contrário, quase 60% dos jogadores brasileiros já têm mais de 25 anos. E essas pessoas, elas estão no mercado de trabalho. Então, se elas, né, têm interesse por atividades que são mais lúdicas, por jogo, por que a gente não utiliza isso? E é justamente isso que a gamificação propõe, a utilização desses elementos para trazer benefícios. E existem muitos benefícios. A gente pode falar do aumento da motivação, né? Então as pessoas acabam se sentindo mais motivadas, porque a gente usa algumas técnicas que fazem com que as pessoas pareçam, né, elas tenham uma sensação de recompensa, de que elas estão num ambiente diferente, para fazer as coisas que elas precisam fazer, né? E tem uma leveza, a gente acaba tirando um pouco do estresse quando a gente aplica gamificação. A ideia é meio que trocar o foco do que a pessoa está fazendo, mas ainda assim, né, com que ela tenha um resultado no mundo real. E aí aqui alguns dados interessantes para vocês verem como a gamificação está crescendo, né? Então, em 2015, a gente falava de um mercado de 1,7 mais ou menos, né, bilhões de dólares para uma expectativa de 32 bilhões de dólares em 2025. Então, esse mercado está voando, né? E a gente está falando disso no mundo inteiro. Não é só aqui no Brasil, né? Em diferentes velocidades, mas está crescendo muito. Tá, mas como é que o RH pode se motivar, né? Pode utilizar dessa metodologia para conseguir benefícios? Quando a gente fala de gamificação, é tudo focado em motivação humana.
E o RH é a área responsável pelas pessoas da empresa, né? Pelo engajamento, pelo desenvolvimento. Então, essa metodologia, ela pode ser uma peça-chave para o RH. Ela pode ajudar e muito em muitas coisas. Então, eu trouxe aqui, por exemplo, uma pesquisa que foi realizada com 900 colaboradores de diferentes empresas, onde 600 tinham participado de dinâmicas gamificadas dentro da empresa e 300 não tinham. Desses 600, 89% se sentiram mais produtivos, 88% mais felizes e 83% mais motivados. Enquanto a galera que não participou de nada se sentiu mais entediado, né, com as atividades cotidianas. E além disso, essa pesquisa traz um dado que eu achei muito interessante para compartilhar com vocês, que, né, até falando de recrutamento e seleção, 78% das pessoas que foram entrevistadas, elas disseram que se a gamificação fizesse parte do processo de seleção, a empresa seria mais, assim, né, desejável para o mercado de trabalho. Então, a gente não fala só de quem já está na empresa. A gamificação, ela pode beneficiar também quando a gente está falando, né, de quem ainda quer entrar na empresa, conhecer a empresa, e pode ajudar bastante nesse processo de seleção. Aí aqui eu trouxe alguns elementos que são comumente usados, né, quando a gente fala de gamificação nas empresas, que são medalhas, né, pontos, prêmios, ranking, subir de nível. Esses são os elementos mais conhecidos, mas não quer dizer que eles são os únicos, tá? É muito importante que o RH entenda quem que é o público para como saber utilizar quais desses elementos para cada momento. E aí é muito interessante, a gente precisa levar sempre em consideração que a gente tem diversos públicos e diversos objetivos dentro da RH. Por isso que a gente vai aqui falar hoje sobre 4 possibilidades que o RH pode usar a gamificação. A primeira, né, sobre seleção e contratação. Vamos pensar que quando a gente está falando de usar técnicas de jogos, existem várias pesquisas que mostram como os jogos afloram a verdadeira identidade das pessoas, né? Então, quando a gente usa algumas dinâmicas mais gamificadas para fazer essa parte de seleção e contratação, a gente consegue, por exemplo, ver melhor as características do usuário, se ele é mais competitivo, se ele é mais proativo, como ele reage sob pressão. Isso pode ajudar muito, né, nas dinâmicas para saber uma vaga. Também é muito interessante a gente trabalhar dinâmicas de grupo, entender como que ele trabalha ali com equipes, né, se ele funciona ou não, e fazer testes e avaliações que acabam sendo, né, menos pressão para essa pessoa que está lá passando por essa entrevista, né? Porque todo mundo sabe que entrevista de emprego sempre dá aquela pressão. Se a gente tem alguma coisa que é mais leve, acaba ficando mais tranquilo da pessoa responder, né? Acaba sendo mais fácil até para ela. A gente também pode falar do onboarding de novos funcionários. Então, imagina só, né? Tem uma série de processos que as pessoas precisam fazer, né, para poder efetivamente começar a trabalhar numa empresa, mas imagina que legal se esse processo fosse gamificado. Se em vez de ele receber uma lista de tarefas, ele tivesse missões que ele precisa cumprir. Então, seria muito interessante. A primeira missão é você passar na entrevista. Parabéns, toma aqui uma medalha. A segunda é você fazer o exame admissional, até ele passar por todo o processo e chegar, por exemplo, na mesa de trabalho dele e acessar a rede pela primeira vez. Então, é uma dinâmica diferenciada para uma pessoa que acabou de entrar na empresa. Isso gera também um valor para quem acabou de entrar e ver como a empresa é diferente, né? Como ela trata todos os colaboradores. Uma outra coisa que a gamificação ajuda e muito é na parte de treinamentos, né? E é até nisso que eu tenho um pouco mais de experiência, porque a gente fala muito de treinamentos que são obrigatórios, né? E como as pessoas acabam sentindo aquela pressão de, é preciso fazer esse treinamento. A gamificação, ela vem para salvar o RH nessa parte, porque a gente pode usar várias técnicas, e né, a mais utilizada é o storytelling, para engajar as pessoas nesses treinamentos. Então, a gente acaba utilizando diferentes tecnologias, diferentes métodos, para que as pessoas se sintam motivadas, né, através de um entretenimento, de um ambiente mais leve, mais lúdico, para cumprirem treinamentos. E uma coisa muito utilizada, né, por empresas é, por exemplo, você passou um treinamento, então você virou um expert naquilo, você ganha uma medalha, um badge para mostrar que você, né, passou por aquilo. E outra coisa extremamente importante nesse processo de gamificação nos treinamentos é o feedback. Os jogos, eles têm feedbacks muito imediatos de uma ação. Então, isso pode ajudar muito, né, na hora de passar por um treinamento, porque você está tendo feedback imediato de como as coisas vão. E outra coisa muito interessante que a gente pode falar são as campanhas de incentivo, né? Acho que essa aqui se aplica mais, talvez, para a galera de vendas, ou até mesmo para motivar funcionários a mudar comportamentos, alguma coisa do tipo. E a gente pode trabalhar bastante com recompensas que são intrínsecas, né? Então, estou falando mais do que ele se sente motivado, como que é o caráter, as coisas que ele gosta ou não, como recompensas extrínsecas, como, por exemplo, prêmios, né? Vou dar troféus, medalhas, até mesmo alguns prêmios físicos para pessoas que acabam alcançando metas.
E a gente também pode, né, partir não apenas para competição, mas para colaboração. Existem muitas dinâmicas que são, né, existem muitas possibilidades de aplicar a colaboração em dinâmicas de grupo, não apenas a competição, né? Lembrando que a competição também é um elemento bem interessante, que vale sim a pena investir, levando em consideração o seu público, tá? Isso é o mais importante. E aqui eu trouxe alguns exemplos de empresas que usaram a gamificação. Esse aqui é uma imagem que a gente tem de uma plataforma do Sicredi, que é um banco, né? Eles são uma empresa de crédito cooperativo, então eles queriam motivar usuários a utilizarem uma ferramenta que eles tinham. Então eles fizeram um treinamento dessa ferramenta inteira dentro de um storytelling, onde ele viajava todo o Brasil, aprendia cada funcionalidade, como ela podia impactar na vida de pessoas realmente. No final, o Sicredi teve, né, 1.200 participantes nessa ferramenta, que gostaram muito, o engajamento de todos os participantes, né, que foram inscritos, eles participaram mesmo, e uma avaliação positiva, tanto que até hoje o Sicredi utiliza, sim, gamificação nos seus treinamentos para motivar os funcionários. Um outro exemplo que eu trago para vocês é a CPFL, que queria mudar, né, queria mostrar alguns valores diferentes da cultura que eles tinham, né, replanejado para toda a empresa. Então, da mesma forma, eles utilizaram um storytelling dentro de uma plataforma, onde eles mostravam diferentes colaboradores, né, em diferentes níveis, com diferentes tarefas, e como eles impactavam na cultura da empresa. Então, a pessoa se identificava conforme ela jogava, né, com aquele personagem, entendia como que ela podia fazer parte daquilo. Isso é uma coisa muito importante da gamificação também. No caso também da CPFL, foram mais, né, de 2.000 colaboradores participando, 99% de taxa de engajamento, então quase todo mundo participou, e 94% de performance. Então a galera estava participando e entendendo o que estava acontecendo. E o último case que eu tenho para vocês é a Vivo, que também utilizou de storytelling para motivar o pessoal de call center, né, para fazer treinamento, mostrar que eles são protagonistas, né, no que está acontecendo. E os resultados deles também foram incríveis. 15.000 participantes, né, 90% de adesão dos colaboradores. Então a gente vê que a gamificação é muito, muito, muito efetiva quando a gente fala de motivar pessoas dentro de empresa. Por isso, pessoal, a gamificação é uma metodologia de motivação humana que ela pode trazer muitos benefícios para RH. O importante é só a gente sempre pensar quem que é o nosso público dentro da empresa, né? E como que ele vai reagir dentro desses processos gamificados. Falei um monte. O tempo está curtinho, a gente já está acabando. Espero que vocês tenham gostado. Acho que talvez agora a gente tenha algumas perguntas. Boa! Muito bom, Stephanie. Conteúdo, cara, muito rico, super bacana de conhecer os cases aqui que você apresentou. Tem bastante pergunta aqui no chat, eu vou tentar juntar algumas aqui, né? Tem pergunta aqui da Franciele Aparecida Arruda da Silva, do Jefferson Duma. Tem uma falando aqui, você até comentou, né, sobre nos cases, né, da CPFL, você falou sobre, né, o altíssimo engajamento, né? Praticamente todo mundo usou. Como é que faz, né, para garantir, né, o engajamento durante todo esse ciclo, né, de engajamento? Essa foi a pergunta da Franciele. Acho que o mais importante, não só em gamificação, mas quando a gente fala, né, de processos com pessoas, é entender quem é o público-alvo. Então, a CPFL teve essa preocupação de saber quais os nichos de público que a gente tinha para poder trabalhar de diferentes formas com esses públicos. Então, era trazer uma visão que essas pessoas tinham para dentro da plataforma, por isso que a gente usou, né, um storytelling que trazia a realidade dessas pessoas, pensar não só na competição, mas às vezes que essa galera pode gostar de colaboração, então investir em dinâmicas que fujam um pouquinho aí do que a gente está acostumado, né, de pensar quando a gente fala em gamificação, e o mais importante de tudo é sempre aprender com o que está acontecendo e tentar melhorar, né, como a gamificação está sendo aplicada. Então, se a gente está vendo que não está funcionando desse jeito, não tem problema, não é o fim do mundo, não funcionou a gamificação. Ela é uma metodologia que permite com que você vá aprendendo com o usuário e modificando o que é necessário, né? Então, é sempre focar no usuário e no que ele está esperando, o que a gente pode fazer para que ele se sinta bem dentro de uma dinâmica gamificada. Bacana. O Jefferson Duma, ele também perguntou aqui, falando sobre competitividade, né? Ele falou, a gamificação não pode fazer aumentar a competitividade de forma ruim dentro da empresa, que você até destacou um pouco desse ponto da competitividade, né? O que você poderia falar mais sobre isso?
Pode sim, e bastante. Por isso que eu sempre bato nessa tecla do público. Você precisa muito entender com quem que você está falando, porque existem sim pessoas que se motivam muito bem com competitividade, mas pessoas que acabam não se motivando nem um pouco. Mas existem umas formas de você trabalhar essa competitividade. Por exemplo, quando a gente mostra um ranking lá dos 10 primeiros, né? Então, quem tiver em primeiro lugar vai estar, nossa, eu sou incrível, tô em primeiro lugar. Mas quem tiver em último vai ficar, caramba, eu tô em último. Só que a gente pode mostrar um ranking de uma forma diferente, ainda trabalhar a competitividade, do tipo, em vez de eu mostrar quem é o primeiro e quem é o último, eu mostro a sua posição e se você está acima ou abaixo da média. E eu dou uma mensagem que ela fala mais, olha, você está indo bem, é só você fazer mais um pouquinho que você chegar lá, você está acima da média. Então, eu estou trabalhando competitividade de uma maneira diferente, né? Justamente levando em consideração pessoas que não se motivam tanto com competição. Pô, legal. Show, Stephanie, cara, tá acabando o nosso tempo. Te agradecer demais aí, conteúdo super bacana, animal, né? Conhecer mais detalhes aí sobre a solução da Ludus Pro. Te agradeço mais uma vez. Se você quiser deixar algum recado pro pessoal aqui, fica à vontade, tá? Eu que agradeço pelo convite, foi muito legal. Gamificação é um tema muito amplo, então, né, falar em 15 minutinhos é super curto, mas eu espero que todo mundo tenha gostado e que realmente invista em usar soluções que são gamificadas dentro das empresas, né? Porque a gente está falando de um público que está preparado aí sim para receber experiências que são mais lúdicas. Então, obrigado pelo convite, espero ver a gamificação voando aí dentro do RH nas empresas. Show, obrigado, Stephanie.